Vamos adorar a Deus? Ontem eu terminei de ler o livro de 1 Samuel. Tenho lido a Bíblia desde o início do ano e já estou em Samuel. E alguns pontos que eu acho muito importante na história escrita, né? Que desde Gênesis Deus vem tratando com o homem, restaurando o homem, criando um povo para que pudesse falar dele, que pudesse representá-lo na terra. E os processos, né, foram acontecendo, os desertos, 40 anos no deserto, as leis foram concedidas, juízes Deus levantou, profetas Deus levantou, e justamente o livro de 1 Samuel começa com a vida de Ana e Eucana, que ela não podia ter filhos. E ela orou a Deus e Deus lhe deu um filho e ela o devolveu para o serviço da casa do Senhor. E o interessante é que esse Samuel se tornou, após a morte de Eli e de seus filhos, porque ele não os corrigia, e sabendo dos seus pecados e que Deus não se agradava dele, após a morte dele, Samuel assume o juizado de Israel, também função profética e função sacerdotal e de juiz. E durante bom tempo ele ficou na liderança, mas houve um período em que o povo desejou ser igual às outras nações e pediu um rei. E Deus deu um rei ao povo de Israel. Ele deu Saul como rei de Israel. Só que Saul, logo no início, Saul, ele já, na primeira guerra que ele sai, ele já não se submete às regras estabelecidas para o rei. O rei tinha que trabalhar com a área administrativa e proteção da nação, enquanto que o Samuel continuaria sendo o sacerdote, o profeta do Senhor. E para sair a uma guerra tinha que se consultar ao Senhor. E a pessoa que deveria dar essa resposta seria o sacerdote, o juiz, o profeta, Samuel. Mas Saul não fez isso, Saul fez a sua própria vontade. E nisso ele foi sendo rejeitado, porque passo a passo que ele foi dando na vida, ele foi tomando decisões pessoais, sem consultar ao Senhor, sem respeitar as regras estabelecidas por Deus. Mas Deus resolve falar para Samuel: Samuel, eu rejeitei a Saul. Busca para mim um rei. E ele disse: vai até a casa de Jessé. Lá eu me proverei de um rei segundo o meu coração. E foi lá que Samuel olhou para aqueles homens que passaram por eles, corpulentos, homens com boa aparência, estatura, postura de rei. E ele falou assim: poxa, aqui tem aquele que Deus quer que seja seu representante. Mas Deus disse para Samuel: Samuel, não olha para a aparência, porque eu vejo o coração. Pergunta se não tem mais alguém. Samuel perguntou: tem um menino que está lá no campo e ele cuida de ovelha. Quando Davi chegou, menino franzino, ruivo, baixa estatura, e Deus diz: é esse o homem. Fugindo totalmente a estética do que realmente Samuel tinha, né? Porque Saul era um homem alto, né? De boa aparência. E acredito eu que Samuel também pensou que seria dentro dessa mesma
visão que Deus estaria estabelecendo um novo rei. E não foi assim. Deus estava olhando o coração. No decorrer da história você vai ver Davi lutando com Golias. E ele vence Golias. Nesse tempo, Saul oferece as suas armas. Mas Saul era muito maior, as suas armas e as suas roupagens não deixavam Davi se locomover. Então Saul diz, Davi disse, desculpa, vou usar as minhas próprias armas. Mas quem era Davi? Davi era um menino que cuidava das ovelhas dos seus pais, que matou um urso e um leão, que não temeu colocar a sua vida em jogo para defender uma ovelha. E aí estava o segredo de tudo. E da mesma forma, aquele menino no arraial, diante dos filisteus, com aqueles homens corpulentos, experientes de guerra, que tinham, vasto, se fôssemos olhar aqui, o currículo de guerreiros, que ninguém se colocava à disposição para lutar com Golias. Porque Golias não queria o povo para lutar contra ele. Golias queria um homem para que pudesse o derrotar. Porque ele sabia, pela força, pelo tamanho que tinha, que ele podia derrotar qualquer homem que viesse até ele. Mas ele estava muito enganado. Ele não sabia que existia alguém tão pequeno, mas ao mesmo tempo tão grande, que poderia derrubá-lo. E quando Davi ele vê aquele homem alto, todo armado, blasfemando do povo de Deus e do nome de Deus, Davi cirou. Quem é esse incircunciso que blasfema do nome do Deus dos exércitos, do Deus do povo de Israel? Essa palavra chegou ao ouvido de Saul. E Saul diz, já que não aparece ninguém para defender, para lutar contra esse gigante, se é esse menino que apareceu, que ele vá. E Davi foi. Para surpresa de todos os maiorais, daqueles homens lutadores de guerra, Davi, com uma funda e 5 pedrinhas, mas usou uma só, certeiramente acertou o gigante e ele tombou. E o povo de Israel pôde sair dos seus esconderijos e ir atrás dos seus inimigos. E Davi, naquele dia, trouxe a vitória para o povo de Israel. Com isso, Davi foi chamado para trabalhar com Saul. Foi para o reinado. E muitas batalhas que saía, as vozes, cuidado com as vozes, irmãos. As vozes do povo começou a aclamar como Davi passava junto com Saul. Saul matou 1000, mas Davi matou milhares. Essa palavra aparentemente de elogio foi uma flecha certeira que entrou no coração de Saul. E daquele instante em diante, Saul passou a ter um ciúme mortal de Davi e o perseguiu por muitos anos, por mais de 10 anos. Ele perseguiu Davi, a ponto que, a princípio dessa perseguição, Davi teve que fugir para o deserto, morar em cavernas, no esconderijo, em desertos, depender de pessoas. Mas aí ele encontrou vários homens perdidos, abandonados, destruídos, pessoas que não tinham valor nenhum, que estavam sendo abandonados por muitas pessoas, e ele chamou esses homens para si, os preparou, os transformou em uns grandes guerreiros. Foram
Ao todo, 600 homens que ele preparou. E quando Saul morre na guerra junto com os filisteus, e Davi recebe a notícia da sua morte, e a pessoa que traz a notícia tenta receber de Davi uma recompensa. E a recompensa que Davi dá a ele é assim: você morre porque você não podia tocar no ungido do Senhor. Ele o considerava ungido do Senhor, mas esse homem ungido do Senhor várias vezes o perseguia, levava tropas de 3.000 pessoas para pegar apenas Davi. E Deus muitas vezes colocou Saul na mão de Davi. Davi entrou dentro do arraial de 3.000 homens, pegou a botija de Saul e a arma que estava ao lado dele. E depois saiu, subiu no cume do monte. E quando Saul estava passando com seus homens, ele disse: meu rei, meu senhor, olha só o que está comigo. Estive hoje no arraial e o Senhor não tem homens que te proteja, porque eu estive aí, mas eu poupei a tua vida. Saul foi embora para casa envergonhado. Depois ele faz uma nova campanha de perseguição a Davi. E um dia ele entra numa caverna, onde justamente a caverna onde Davi estava escondido. E ali ele vai cobrir os pés. No nosso contexto hoje é fazer o número 2. E ali estava Saul cobrindo os pés. E lentamente, estrategicamente, Davi vai e corta um pedaço do manto de Saul. Quando Saul já está um pouco longe dele, ele chama Saul e diz: meu rei, meu senhor, de quem é esse pedaço de túnica? Ele disse: meu filho. Ele disse para Davi, olhando, ele disse: é meu. E Davi disse: não tenho nada contra ti, meu rei, meu senhor. Tu estiveste em minhas mãos. E Saul, novamente envergonhado, volta para a sua terra. Por que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Ele sabia que ele tinha sido ungido rei. E, no entanto, todas as vezes que ele teve Saul em suas mãos, e ele poderia estar tomando o reino pela força, ele não o fez. Porque quem dá é Deus, e o tempo de Deus é Ele quem decide. E Deus permite determinadas coisas para ver o que está lá dentro dos nossos corações. E permite muitas das vezes acontecer algo como aconteceu com Saul, para ver a intenção do coração do homem, para ver até que nível há temor nos nossos corações. E Davi revelou temor no coração. E quando Saul morre, Davi planteia, chora, faz um lindo discurso, um lindo poema para Saul e sua família. E ele não ficou só nisso. Restou um filho de Saul, Isbosete, que assume parte do reinado, porque até então, nesse momento, ele já tinha sido consagrado ou ungido rei em Hebrom. Mas ele foi se fortalecendo e Isbosete continuava no reino. E ele tinha um capitão muito bom chamado Abner. E Abner resolve fazer acordo com Davi, dizendo: vou te entregar todo o reino.
Eu não sei como foi a conversa, mas com certeza Davi não queria nada que prejudicasse a pessoa de Isbosete. Mas no caminho, Joabe, que era o seu capitão, tinha um irmão que tinha sido morto por Abner. E ele fica sabendo da vinda de Abner e envia um recado para que ele voltasse, como se o rei estivesse convidando. Mas era ele que estava chamando. E ele mata Abner. Davi chora pela vida de Abner. E diz para Joabe: Joabe, sobre a tua cabeça cai o sangue de Abner. E tempos depois, 2 jovens entram na casa de Isbosete, mata, corta a cabeça e leva para Davi, esperando receber uma recompensa. Pensou: o capitão morreu, Isbosete está enfraquecido, eu mato ele, ganho uma recompensa e Davi passa a ser rei, quem sabe me põe até para ser um dos senhores aqui do reinado dele. Quando ele chega lá, Davi, revoltado, diz: como me faz isso, matar um ungido do Senhor? Assim como fizeste, assim também morrerás. E os 2 morreram. E ele lamentou a vida de Isbosete e o enterrou em Hebrom. Aí as cidades, os povos, sabendo da morte de Isbosete, sabendo que Davi estava reinando em Hebrom, o convidou para reinar sobre todo Israel. E Davi foi o único homem que cumpriu um papel muito importante, que desde a promessa de Deus lá de Abraão, Isaac, que passou a Moisés, pedindo que conquistasse novamente a terra de Canaã. E quando Josué entra na terra e o povo é colocado, muitos das tribos não lutaram e não retiraram todos os povos de meio deles. E Davi tirou. E uma outra coisa muito importante aconteceu. Quando Eli morreu, houve um fator muito trágico para a nação de Israel. A morte de Eli e de seus filhos. A arca que foi feita por Moisés foi levada pelos filisteus. E durou muitos anos fora, porque passou pelo governo de Samuel, governo de Saul, que foi 40 anos, governo de Samuel, como eu já disse, e somente com Davi a arca do Senhor voltou para o seu lugar. E Davi era um homem muito temente a Deus. Teve erros, teve. Pecou, mas ele tinha um coração contrito, temente a Deus. Ele não levantava a sua mão contra as pessoas. A única vez que ele levantou a sua mão foi contra Urias. E Deus o puniu por isso. Porque ele fez por prazeres sexuais. Estava, se deleitando depois de tantas vitórias. Esqueceu de estar ligado com Deus. E aí a carne falou mais alto. E ele, para cobrir o seu pecado, manda matar Urias. Mas Deus o puniu. E ele se arrependeu. E nós podemos ver o seu salmo: ó Senhor, purifica-me com isopo, não afasta de mim o teu Espírito Santo. Porque era um homem temente a Deus. Às vezes a gente quer jogar pedra sobre Davi por causa dos seus erros, mas não olhamos os lados bons e a contrição de vida que ele teve diante de Deus todos esses anos.
Tanto é que Deus disse: não vou apartar da sua família o reinado, porque da sua descendência levantará um que será Rei dos reis, Senhor dos senhores. E quando você vai olhar aquela mulher cananeia, que tem a sua filha com espírito maligno, ela diz: Senhor, filho de Davi. O Bartimeu, cego, ele diz: Senhor, filho de Davi, porque sabia qual era a sua função na verdade. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Louvado seja o nome do nosso Deus. Por isso, vamos louvar no hino. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Esse hino me faz lembrar que Davi teve a sua vida nas mãos de Deus e as suas vitórias, todas elas foram alcançadas porque ele tinha sua vida nas mãos do Senhor. Então só podemos vencer, irmãos, quando nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Então tenhamos um coração segundo o coração de Deus. Não tenhamos o desejo de vingança sobre aqueles que se levantam, mas deixe que Deus trabalhe nos corações, porque muitas das vezes Deus está trabalhando nos corações para ver o que na verdade há nos corações das pessoas. Por isso precisamos deixar Deus fazer a obra, para que aquilo que é bom ou mal, que está no coração dos homens, afloreie e saia para fora, e que Deus possa trabalhar. Se é bom, que seja para edificação. Se é ruim, que seja para eliminação. Deus abençoe a sua vida.